Criou um anúncio para sua acomodação na Booking, mas quase não recebe reservas por lá? O anúncio fica paradão e você está cogitando, está pensando se realmente vale a pena continuar? Ou você nem criou, nem cadastrou sua acomodação na plataforma por insegurança, ou porque já ouviu histórias ou conversas de pessoas que não tiveram reservas e muito menos resultado na Booking? Olha, na aula de hoje eu vou mostrar os 3 erros mais comuns, mais clássicos que fazem com que anfitriões e administradores de acomodações não terem resultado nessa plataforma. E claro, por fim, de uma vez por todas, desmistificar o que é preciso saber e fazer para conseguir deslanchar nessa plataforma e aumentar o faturamento da sua acomodação. Vamos lá? Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos a mais uma aula Me Casa Sua Casa. E hoje a pauta, o tema é polêmico. Sim, Booking é praticamente um tabu dentro do mercado de hospedagem. Por quê? Pelo simples fato de muitos administradores de acomodações, seja aluguel de temporada, pousada, não conseguirem ter resultados, certo? Isso acontece com muita frequência. E os que conseguem ter resultado, você pode usar como referência os grandes administradores, as empresas ou as pessoas que têm resultado. Repare isso, se essas pessoas não sabem, não conseguem bastante reservas pela Booking. Mas enfim, o fato é o seguinte, a maioria dos anfitriões, a maioria dos administradores tem dificuldade, tem problemas, não conseguem deslanchar na Booking. Eu canso de receber, se não for a que eu mais recebo, é uma das que eu mais recebo, comentários e dúvidas, de uma forma geral. Eu cadastrei na Booking há tanto tempo, eu só recebo a reserva uma vez ou outra. O Airbnb vai muito bem, eu não preciso da Booking. Então hoje, na aula, vamos entender, vamos de uma vez por todas o quê? Quais são os 3 motivos mais comuns, mais clássicos, que impedem, você ou a maioria dos administradores de ter resultados, de conseguir reservas, de aumentar o faturamento da sua hospedagem ou acomodação por temporada, tá certo? E olha só, antes de eu entrar na aula, na parte técnica, apresentar o quadro e o flipchart, eu já quero, vou aproveitar, deixa pelo seguinte, não sei se você já me conhece, já assistiu algum vídeo antes, meu nome é Henrique, eu sou fundador do Me Casa Sua Casa, que a gente administra acomodações, e é o seguinte, qual que é o objetivo dos conteúdos, das aulas que eu gravo aqui para você? O objetivo é te dar, óbvio, conhecimento para você prático, para você conseguir executar, claro, senão claro, porque senão não vale a pena ficar só na teoria, Então a ideia é conhecimento prático para executar e ter resultado, tá certo? Mas não é qualquer conteúdo que eu gravo. Os conteúdos que eu gero aqui, que eu passo para frente, é para aumentar o seu faturamento, para você conseguir mais resultado com suas locações por temporada ou hospedagens, tá certo? Então é o seguinte, quando a gente fala de o mercado de hospedagem, não tem como fugir. Eu até conheço algumas pessoas, que poucas, são exceções, mas a via de regra não dá para fugir das grandes plataformas. Hoje, no caso do aluguel de temporada, a grande plataforma é o Airbnb, tá? Mas a Booking também traz muita visibilidade e muitos resultados. Só que não é para todo mundo, tá? Não é para todo mundo. Hoje eu vou te explicar, eu vou te mostrar o porquê da dificuldade das pessoas com a Booking e quais são os erros. Eu vou entrar ali, você vai entender, tá? Mas a minha didática é muito a didática de simplificar e também a didática de mostrar o porquê. Por quê? Porque eu gosto de mostrar o porquê. Porque depois que você entende o porquê, fica mais fácil de você colocar a mão na massa. Eu não sou aquele professor que gosta de ensinar para você a decorar. Porque depois muda uma vírgula, acontece algum cenário que é difícil de prever, você não sabe como agir, você não sabe o que fazer, tá certo? E aí, voltando ao que eu estava falando dos conteúdos, todos os conteúdos que eu gero é para aumentar o seu faturamento, tá certo? E se você acha que esse conteúdo vai ajudar algum anfitrião, algum administrador, algum pousadeiro, envia para ele. Você deixa o seu like, não custa nada. Se você não se inscreveu no canal, se inscreve e clica no sino para quê? Para você receber os futuros vídeos que eu posto aqui toda semana, combinado? Então é o seguinte, olha só. Vou começar pelo quadro. Sem reservas na Booking, 3 motivos explicam. Bem objetivo, bem seco, bem direto, tá? Para quê? Pra gente, hoje, de uma vez por todas, desmistificar um monte de mitos, um monte de disse-me-disse, esse tabu que na vida de muitos anfitriões e administradores que chama Booking. Não precisa ser assim, tá? Vamos lá. Eu comecei com essa frase, porque é o seguinte, muitas pessoas que veem os conteúdos que eu gero
acham ou me associam, você parece que trabalha na Booking, você defende a Booking. Pessoal, olha só, eu, entre aspas, defendo, na verdade, assim, o conteúdo que eu gero, as coisas que eu falo, tudo o que eu já tive, o que eu já gerei resultado. Eu, por exemplo, eu não posso falar de coisas que eu não tenho resultado, tá? Eu só posso falar das coisas que eu fiz, que eu implementei, que eu executei e tive retorno. Aí, beleza. E a Booking é uma dessas coisas. Se não fosse a Booking, é improvável que hoje eu estaria aqui, né, passando esse conteúdo para você, porque a Booking me deu legitimidade para quê? Dos meus números, dos meus resultados, me permitirem estar aqui passando esse conteúdo para frente, tá certo? Então é o seguinte, para desmistificar essa historinha que muitas pessoas acham ou acreditam que por algum motivo eu defendo a Booking e o motivo é resultado, nada além disso, é o seguinte, plataforma boa é a plataforma que traz o quê? O que eu acabei de falar para você? Resultado, não tem história. Então, olha só, hoje eu falo da Booking porque a Booking me traz resultado. Mas se daqui a 1 ano, 2 anos, 5 anos, ou até semana que vem, 2 meses, for outra plataforma, eu vou estar falando dessa outra plataforma. O que me move, como eu te falei, o que me permite, me dá integridade de estar aqui te ensinando, são os resultados. E se a Booking é responsável por grande parte dos meus resultados, nada mais justo do que eu passar para frente. Até porque, ainda mais, né, com agravante do quê? De ser a dificuldade, o calcanhar de Aquiles de muitos administradores de acomodações, tá bom? Mas eu não tenho nenhuma vínculo direto com a Booking, eu não recebo para ensinar isso. Pelo contrário, eu estou aqui porque eu sei que traz resultado e eu quero disseminar esse conhecimento. Então é o seguinte, eu não sou pago por ninguém para dar esse conteúdo aqui, mas plataforma boa é a que traz resultado. Então, independente se é plataforma A, B, C, D, Y, Z, o que importa são os resultados que traz, tá? Então, essa é uma premissa. Olha só, plataforma boa é que traz resultado. E aí, para começar a aula, eu já vou te explicar o porquê, quais são os empecilhos, quais são os principais e primeiros obstáculos, né, que, na maioria dos casos, impede até as pessoas de começar, de cadastrar a acomodação, de fazer um anúncio na Booking, tá? Porque a Booking, ela já começa com alguns preconceitos, já começa com alguns desafios, vamos dizer assim. E hoje eu vou te explicar quais são eles e eu acredito que você vai se identificar com pelo menos um. Se não for o seu caso, a sua situação, certamente não, mas provavelmente você conhece alguém que um desses casos encaixa. Quer ver só? Vamos lá. Olha só. Um dos grandes obstáculos e desafios que a Booking passa, preconceito mesmo, eu diria, é o que eu chamo de efeito Airbnb. Como assim, Henrique, efeito Airbnb? É o seguinte, no caso de aluguel de temporada, isso é mais forte. O Airbnb traz resultado, o Airbnb é fácil de mexer, a navegabilidade é mais intuitiva. Então, uma plataforma fácil de mexer, que traz resultado, aí você pensa na cabeça do anfitrião. Às vezes o anfitrião não é uma pessoa preparada, que estudou para isso, é um proprietário que tem uma outra ocupação, aquilo ali é uma renda extra. Então o Airbnb é fácil e traz resultado. Então o Airbnb deixa as pessoas bem ou mal acostumadas, dependendo do ponto de vista. E aí, dar esse passo para Booking não é tão simples assim como parece. Porque o Airbnb deixou a pessoa mal acostumada, como eu falei, o bem acostumado, eu não sei qual que se melhor encaixa aqui. Fato é que no Airbnb é fácil, sabe? As informações são mais claras. Tem uma coisa que chama UX, que é User Experience, que é um termo em inglês meio que para falar da navegabilidade, de quanto menos botões você precisar clicar, quanto mais intuitivo for, né, a navegação ali no site, na plataforma, mais fácil e mais amigável, mais friendly é a palavra que usam, fica para o usuário, tá? Então, o Airbnb, por trazer resultado e por ser fácil de usar, deixa os anfitriões e administradores bem ou mal acostumados, interprete como quiser. E esse já é o primeiro grande empecilho. Né, já cria uma zona de conforto grande, tá quentinho, tá dando resultado, tá tendo a reserva. Pra que vai inventar moda de ir pra Booking? E pra piorar, tem mais outros dois, tá? Quais são? Aqui é o seguinte, descompasso de anúncio nas plataformas. Por quê? Normalmente, isso é um padrão, tá? Normalmente, o que acontece? A pessoa começa no Airbnb. Aí no Airbnb começa uma avaliação, 2 avaliações, 5, 10, 15, 20. Enfim, a acomodação fica mais atrativa, porque quanto mais avaliação, mais atrativo. Mais reservas, pode comprar uma diária mais alta. E aí, quando a pessoa, o anfitrião, o administrador, resolve ou pensa em colocar na Booking, o que acontece? A acomodação no Airbnb já está num patamar acima, já está num degrau acima, já está com mais força, mais visibilidade, mais atrativo, mais avaliado.
o negócio roda mais fácil. Aí quando vai cadastrar na Booking, meio que tem que andar, sabe aquele jogo de tabuleiro que você tem que andar 2 casinhas para trás? É parecido. Na Booking meio que você zerou o jogo e você tem que começar a cobrar uma diária mais barata, né, ter mais paciência, conseguir as primeiras avaliações. Então você meio que tem que dar uma, entre aspas, retroagida. E você tá no... Você não, né? No caso, a pessoa tá no Airbnb, já tá com resultado, tá tendo reserva, pô, mas vai começar tudo de novo, cobrar mais barato, a plataforma já não é tão amigável assim. Então, tá entendendo que vai virando uma bola de neve? Uma coisa leva a outra, aí ficando um agravante, a coisa vai piorando. E tem mais um outro agravante aqui também, que é o seguinte: característica, assim que a gente aprende onde ficou o acento. Característica de acomodação é o seguinte, dependendo do perfil, a característica da sua acomodação, a Booking e o Airbnb também, cada plataforma tem o potencial de dar mais ou menos resultado. Por exemplo, a gente vai ver no próximo Flipchart que a Booking tem um perfil mais de hotelaria. Então qualquer acomodação que se aproxima ou se assemelha às características de uma estrutura, né, de hotelaria, provavelmente tem mais potencial de dar resultado aqui na Booking. Mas, infelizmente, eu ainda não consegui traçar quais as características das acomodações que vão melhor na Booking e não vão tão bem assim, tá? Isso acontece também nas demais plataformas. Mas por que eu estou colocando aqui? Porque você pode dar o azar de, realmente, na sua acomodação, a Booking não conseguir trazer um retorno, dar visibilidade ou trazer reservas. Por quê? Às vezes a característica da sua acomodação não é a que a Booking consegue trabalhar melhor. Só que tem que ter muito cuidado aqui. Por quê? Porque se você tenta cadastrar na Booking, ter resultado e não consegue, você pode... não, é porque a minha acomodação não vai bem na Booking. Na verdade, não. Na verdade, você pode e provavelmente está cometendo um dos 3 erros, que eu já vou passar daqui a pouco com você, e não está tendo resultado. Aí o que o seu ego faz para aliviar um pouco, né, dessa responsabilidade, dessa culpa de não ter resultado, não ter reserva, não faturar? Você terceiriza a culpa para fatores que vão, que vão além da sua vontade, do seu campo de atuação. É igual falar o seguinte: não, é porque na minha região não tem demanda para dia de semana. Não, é porque a localização do meu imóvel é muito ruim. E aí as pessoas... Sabe quando você começa a delegar a culpa ou a responsabilidade para fatores externos, coisas que você não tem controle? Por quê? Porque o seu ego aceita muito bem isso. É muito mais difícil você falar, cara, eu não investi em conhecimento, eu não tô investindo no que eu poderia, né, para entender como precifica, contratar uma plataforma Channel Manager, aonde anunciar, como anunciar na Booking. Não, para você é mais fácil, né? O seu ego gosta mais do que, não, é porque aqui não tem demanda, é porque a minha acomodação não é das melhores, é porque a Booking não é legal. Aí você começa a terceirizar a culpa, aí fica muito fácil, você fica bem. Mas via de regra, a maioria dos casos, não é isso. A maioria dos casos é uma coisa que depende de você, mas você precisa ter essa proatividade, essa iniciativa. E se você está assistindo esse vídeo até aqui, é um sinal de tentar descobrir, de tentar melhorar. Tá? Então, muito cuidado com essa daqui. Eu quase não passei essa daqui para não plantar essa sementinha na sua cabeça. Mas, como eu gosto de ser íntegro e explicar as coisas, isso aqui às vezes acontece. E por que eu estou falando isso? Porque o Mi Casa Sua Casa administra 10 acomodações. Das 10 acomodações, tem acomodações que vão muito bem na Booking, muito bem mesmo, e não vão tão bem no Airbnb, e vice-versa. Então, tem algumas acomodações que eu já tentei muitas coisas, várias estratégias há anos e realmente não decola na Booking como eu gostaria. Até tem um resultado, mas não o que eu gostaria. Então, o que eu deduzi? Até conversando com outros administradores, com outras pessoas que têm muito resultado e muita autoridade nesse ramo, nesse negócio. Que depende, tem características, tem acomodações e acomodações que tem potencial de dar mais resultado ou menos resultado na Booking. Mas muito cuidado, tá? Não quero nem que você olhe para isso inicialmente para não justificar a sua falta de resultado. Então, calma, olha lá antes de colocar na conta deles aqui. E eu vou te falar, eu poderia ter colocado um quarto, mas eu preferi deixar esses 3 porque eu acho que são os mais relevantes. Mas assim como tem o efeito Airbnb, existe um efeito que eu gosto de chamar de efeito grupo de WhatsApp. O que é efeito grupo do WhatsApp? É o seguinte, você provavelmente, eu não sei se você já teve a oportunidade de entrar num grupo, provavelmente sim, a maioria das pessoas que assistem esse vídeo, mas é o seguinte,
Muitas pessoas, né, quando entram nesse negócio do mercado de hospedagem, começam a procurar informação, nada mais natural. E o grupo de WhatsApp, num primeiro instante, parece um lugar, né, rico de informação, com pessoas com o mesmo objetivo. Só que, nesse caso, a prática vai muito diferente da teoria. Por quê? Grupos de WhatsApp normalmente são pessoas que não se conhecem, pessoas com mais experiência, com menos experiência, não tem uma liderança, não tem uma voz. E aí, assim, 99% dos grupos, acho que talvez seja exagerado, mas a maioria dos grupos normalmente começam a não ter um objetivo claro, aí dá muita discussão, muita picuinha. Tem até um termo que uma vez eu vi no grupo de WhatsApp, que é muro das lamentações. Muita reclamação, pouca solução, poucas pessoas que realmente entendem. Aí quando entendem, né, outras que não entendem falam, nossa, enfim, é uma confusão. Então, grupos de WhatsApp é perigoso porque são muitas pessoas sem resultado, às vezes pessoas que tentaram, não conseguiram, mas não são especialistas, e aí você que está lá e lê aquilo, que vê, o que pensa? Eu vou colocar minha acomodação na Booking, conheço várias pessoas que não têm resultado, que passaram por problema, eu não vou fazer não. E aí você, ao invés de se inspirar em pessoas com resultado, você mira, você escuta, você usa de exemplo pessoas sem resultado, e aí o que vai acontecer com você? Adivinha? Então, o efeito grupo de WhatsApp seria o quarto aqui, tá bom? Mas é o seguinte, antes de eu entrar nesses 3 erros, também é importante você entender algumas coisas sobre a Booking, tá? Coisas que provavelmente você não viu em lugar nenhum, mas eu vou passar aqui para você. E é o seguinte, a primeira coisa é o que eu gosto de chamar de DNA da hotelaria. Olha só, muito se fala sobre o Airbnb, né? Porque o Airbnb foi uma coisa mais, não sei se repentina é a melhor palavra, mas uma coisa mais intensa, uma plataforma que surgiu em 2008, fez o aluguel de temporada se tornar, né, pegar essa proporção que hoje tem. Mas a Booking, por exemplo, se eu não me engano, foi fundada em 1996, tá? Então a Booking hoje em dia seria já um adulto, já seria, né, uma empresa mais madura, mais resiliente, né? A Booking é holandesa de origem e ao longo da sua história, a Booking não chamava nem Booking, tá? A Booking hoje, na verdade, ela é uma holding, né? Tem a Booking está dentro da Booking Holdings e tem outras empresas, todas relacionadas à viagem, tá bom? E é o seguinte, o que é importante você saber? Que a Booking tem um DNA de hotelaria e principalmente para quem trabalha com aluguel de temporada, isso pega muito. Por quê? Quando você cadastra sua plataforma na Booking, sua acomodação, você vai ver que a plataforma da Booking não é tão fácil, simples quanto a do Airbnb. Por quê? Porque é o seguinte, a Booking foi pensada, foi desenvolvida para hotel, né, pousadas, né, esse tipo de hospedagem. Só que, com o passar do tempo e com, né, o tamanho, a proporção que o aluguel de temporada tomou, a Booking, que não é boba nem nada, falou o quê? Também vou permitir que aluguel de temporada, que acomodações imóveis anunciem aqui. Porque está vendo o tamanho que isso está tomando e a Booking não quer ficar de fora disso. Então, a Booking permitiu, né, abriu as portas para acomodações de temporada, mas a plataforma, a sua ferramenta, a sua estrutura ainda é pensada, foi feita para hotelaria. Então, quando você entende isso, você aceita com mais facilidade, né, um pouco dessa complexidade. Quando você cadastra a sua acomodação na Booking, de fato, tem muitas opções, tem muitas abas, mas você não precisa, né, se perder, parar, ficar na inércia por conta disso. Eu, inclusive, já gravei vídeo mostrando, foca nessa, foca nessa, foca nessa. Você não precisa, é tanta coisa que... Sabe quando você vai numa sorveteria e é tanta opção de sorvete, mas tanta opção de sorvete, e às vezes são realmente sorvetes muito bons, só que é tanto que você fica perdido e você acaba que não compra. Na Booking, eu entendo quando chega um anfitrião, alguma pessoa assim, muita experiência e fica perdido, porque realmente é muita informação, mas você não precisa se perder. Hoje na aula a gente já vai entender, né, melhor isso no detalhe, mas eu já gravei a aula falando, se preocupa com isso, se preocupa com isso, com isso. Não entra na loucura, tá? Mas por que isso acontece? Porque a Booking foi criada, desenvolvida e pensada para hotelaria, diferente do Airbnb, que foi feito para aluguel de temporada. Por isso que o Airbnb, nesse cenário, para os anfitriões é mais fácil, porque quando foi desenvolvido, foi pensado exatamente para atender esse público. Normalmente é um público mais velho, com mais idade, porque são proprietários. Então o Airbnb foi todo pensado nisso, e a Booking não. Então a primeira coisa importante você entender, a Booking tem esse DNA de hotelaria, por isso que a ferramenta dela é mais completa e complexa de se mexer. E por que eu estou falando isso? Porque é natural, no primeiro impacto, quando você cria seu anúncio da sua acomodação na Booking, ter aquela estranheza estranheza acho que é uma boa palavra, de caraca, estou perdido, é muita coisa aqui. De fato eu não estou falando que não é. Mas a parte boa
você tem os lugares mais importantes, pelo menos para focar no início. Hoje já vai ser uma boa aula, um bom conteúdo para você se basear, mas eu já fiz outras aulas explicando e mostrando isso mais no detalhe, tá bom? Então, beleza. E essa é a primeira coisa. A segunda coisa que é legal você saber é o seguinte: a Booking é uma empresa, aquela clássica empresa focada, né, direcionada em ter resultado. Resultado e crescimento. Isso é importante você saber também. Sabe por quê? Porque é o seguinte: a Booking é uma empresa, né, há muito tempo já está na Bolsa de Valores, é uma sociedade anônima. Então a Booking, né, os diretores, a empresa como um todo, tem um pouco na veia aquele DNA de crescimento, de resultado, de faturar, de colocar dinheiro para dentro. Isso não é necessariamente ruim, mas é um pouco diferente da pegada do Airbnb. Agora o Airbnb está mudando. Por quê? Porque o Airbnb entrou também, né? Agora o Airbnb é uma empresa aberta, mas o Airbnb ainda tem muito senso de comunidade, de um ajudar o outro, de dar as mãos para as pessoas e fazer o mundo um lugar melhor. Beleza, ótimo. O Airbnb, inclusive, é invejável, faz isso muito bem. Só que a Booking tem uma pegada um pouco diferente. Ela tem uma pegada mais de crescer, de entregar resultado, de melhorar, da empresa anos após anos estar maior. Então, por que eu estou falando isso? Porque constantemente a Booking está testando, né, o que funciona, o que não funciona, fazendo teste e lançando funcionalidades, coisas novas, configurações novas. Para quê? Para dar mais resultado para sua acomodação, para todos os anunciantes ali na Booking. Então a Booking tem essa pegada mais forte, essa marca mais de, entre aspas, agressiva de negócio, testar a configuração, lançar funcionalidade. E aí é o seguinte, um dos grandes segredos para você ter resultado na Booking é você jogar o jogo da plataforma. E claramente o jogo da Booking são esses testes, essas novas funcionalidades que ela a todo momento está lançando. Então, se você entende isso, você aceita também com mais facilidade o que? A Booking a todo momento está lançando novas configurações de ferramentas, funcionalidades. Para quê? Para ver se dá certo. E todas as empresas, né, que têm esse DNA de inovação, de crescimento, são assim. O Instagram é assim, o Mercado Livre é assim, Magazine Luiza é assim, a Apple é assim, a Uber é assim. Elas estão toda hora lançando funcionalidades, configurações e ferramentas novas. Para quê? Para se adaptar a essa rápida mudança da sociedade, né? A crise que a gente passou por causa desse vírus maldito, que o diga, acelerou muitas coisas, não é mesmo? E a Booking é um desses exemplos. Então a Booking está todo o tempo lançando coisa nova, testando o que funciona e o que não funciona, tá bom? Então, por que eu estou passando esse resumo? Para você entender um pouco dessa dificuldade e por que a Booking é do jeito que é. Dificuldade que eu me referi, dificuldade da maioria dos anfitriões e administradores de qualquer tipo de acomodação, hospedagem que seja, em ter resultado, em conseguir reservas na Booking. Mas por quê? Não é por acaso, porque a Booking tem essa cara, tem essa estrutura, esse formato, esse modelo, por conta desse histórico, desses pontos, tá certo? E por fim é o seguinte, na Booking costuma, isso daqui é uma opinião meio que subjetiva, uma coisa que eu tô colocando. Isso daqui é meio que uma informação, isso daqui são fatos. Isso daqui é uma opinião, tá? Na minha opinião técnica, eu tenho alunos da mentoria Minha Casa Sua Casa, eu interajo diariamente com vários anfitriões e administradores de pousada, qualquer que seja o meio de hospedagem no Instagram. Isso aqui é uma opinião minha. A Booking é um marco, tá? Na trajetória do anfitrião. Por quê? Porque a Booking não é fácil de mexer, mas uma vez que você aprende, uma vez que você mexe, que você domina a ferramenta, ela traz resultado, ela traz reservas. Né? Por isso que eu te falei, eu não sei se eu estaria aqui hoje passando esse conteúdo para você se não fosse a Booking. Por quê? Eu não sei se eu teria os resultados que eu tenho. Porque a Booking, em várias acomodações que eu administro, né, traz muitas reservas, muito resultado. Uma coisa que é legal na Booking, o ticket médio, o valor da diária média na Booking é mais alto que do Airbnb. Por quê? Provavelmente as pessoas estão acostumadas a pagar um valor um pouco mais alto com o hotel. Olha que interessante isso. Então, a partir do momento que você anuncia na Booking, você aprende e tem resultado, o que isso representa para o seu negócio ou para a sua hospedagem, sua acomodação? Isso representa, né, você aumenta o faturamento, você abre portas, você mostra a sua acomodação para mais pessoas. É uma vitrine, é uma nova vitrine. É como se você, de uma forma análoga, viaja para uma cidade, essa cidade finge que só tem 2 shoppings na cidade. Você tem uma loja de roupa. Pô, se você pode abrir uma loja de roupa no shopping A e no shopping B, por que você não vai abrir? Você só vai abrir em uma. Você pode falar, pô, Henrique,
Porque você vai ter mais custo, né? Abrir uma loja tem custo fixo, tem funcionário, tem aluguel. Sim, mas no caso de ferramentas Airbnb e Booking, o único custo que você vai ter é se você tiver reserva. É o famoso modelo ganha-ganha. A plataforma só ganha se você tiver resultado. Então é uma forma de todo mundo sai ganhando. Se você não ganha, a plataforma também não. Então a plataforma vai trabalhar a forma de você ter resultado, porque ela também tem resultado. O que vai diferenciar você ou a sua acomodação das demais é se você sabe trabalhar, se você sabe aonde configurar, o que fazer. Então agora vamos entrar nos 3 principais erros, entrar no detalhe, entender o que esses anfitriões e administradores escorregam. Não é nem escorregar porque eles não sabem, mas agora para desmistificar de uma vez por todas e deixar isso mais fácil para você. Parar com esse tabu, a Booking é totalmente possível ter resultado, tá? Mas é importante saber qual o sentido, qual o caminho seguir, para ir na direção certa e não ficar perdendo tempo tendo que voltar e corrigir esses erros. Então vamos lá. O primeiro ponto é o seguinte. O objetivo inicial, tá? O objetivo inicial é um dos pontos mais importantes. E por mais contraintuitivo que isso possa parecer, porque eu aqui no meu canal e todos os conteúdos que eu gero é pensando em aumentar o faturamento da sua acomodação, da sua hospedagem, do seu negócio. Quando você começa, e isso daqui eu vou além, né? Nem só para Booking, é para qualquer plataforma, né, que tem o potencial de trazer bom resultado para a sua acomodação, tá? Que, por exemplo, não é o caso da OLX. A OLX não é uma plataforma feita para alugar acomodação por temporada, mas é um quebra-galho. Mas no caso do Airbnb, no caso da Booking, isso daqui se aplica, que é o seguinte: quando você está começando, você não tem avaliações, é muito difícil, o seu anúncio ainda não está muito atrativo, as pessoas não sentem tanta confiança, tanta segurança na hora de reservar a sua acomodação. Imagina você na sua lua de mel. Você vai reservar uma acomodação com poucas avaliações ou com 0 avaliações? Não vai. Por quê? Você não está seguro. Então, no início, o objetivo inicial não é... Olha só, quem diria que um dia eu ia falar isso, hein? Não é faturamento. Você tem que pensar o seguinte, o objetivo inicial não é colocar dinheiro no bolso, não é ganhar dinheiro, já ficar rico, não é. Por quê? Porque você precisa provar para a plataforma, mostrar para o algoritmo da plataforma que a sua acomodação é boa. O que é uma acomodação boa? Que os hóspedes reservam, que é atrativo, que as pessoas têm interesse em entrar, em clicar, em reservar. Então, se você focar no retorno financeiro no início, a chance são que você não vai fazer a coisa acontecer. Então, quando você está começando, você tem que ser mais flexível, você tem que dar condições mais vantajosas. Como? Cobrando um preço mais barato, colocando políticas flexíveis, diminuindo as restrições, quantidade mínima de noites, que mais? O calendário, a disponibilidade dele, o tempo de antecedência da reserva, se puder tirar, tire. Então tem uma série de formas de você deixar o seu anúncio, a sua acomodação, mais vantajosa, principalmente no início, porque no início é mais difícil, as pessoas não sabem, não têm confiança, não têm segurança na hora de reservar a sua acomodação. Então no início, não foca no faturamento, foca aonde? Nas reservas, tá? Só que as reservas, além de dar faturamento, elas também dão, sabe o quê? Impacto no algoritmo, porque cada reserva você aumenta a sua taxa de conversão e o algoritmo, que é responsável por posicionar o seu anúncio na hora que o hóspede faz uma pesquisa, uma procura, o algoritmo quanto mais reservas, isso está dizendo para o algoritmo que sua acomodação é reservada, é atrativa. E cada reserva também, terceiro impacto, avaliação. Quanto mais avaliação, olha que interessante, quanto mais avaliação sua acomodação tem, mais atrativa ela fica para um hóspede reservar e também impacta o algoritmo, porque o algoritmo gosta de avaliações, de acomodações bem avaliadas, porque sabe que os hóspedes se sentem mais seguros, que a probabilidade do hóspede reservar é maior. Então é o seguinte, no início esquece um pouco o faturamento, deixa até um preço da diária mais barato. O que você faz? Foca nas avaliações e foca no algoritmo. Coloca como? Condições vantajosas. Reserva com condições vantajosas. Políticas flexíveis, tudo aquilo que eu já falei aqui para você, tá certo? E esse é o primeiro erro clássico. E não necessariamente só com a Booking, mas eu percebo que na Booking isso fica mais aparente, tá? Nem que você tenha que cobrar realmente um valor mais barato na diária. Sim, o que eu gosto de falar aqui é o seguinte, é abrir mão do curto prazo pensando no médio e no longo.
É isso que muda o jogo, é isso que faz acomodações e hospedagens faturar acima da média. Aquelas que tiveram visão de médio e longo prazo do negócio. E não as que acham que já vão ganhar dinheiro rápido e fácil. Não é assim que a banda toca. Tá? Então, esse é o primeiro passo, beleza? Primeiro, né, erro comum, clássico. Segundo é o seguinte, olha só. Configurações. Configurações a gente tem um monte, tá? Eu coloquei as principais aqui. Inclusive, já gravei vários vídeos falando de cada uma dessas. E eu vou pincelar as principais. Essas são as que você tem que focar quando você entrar, quando você cadastrar, criar o seu anúncio na Booking. Não precisa ficar apavorado com a quantidade de informações e abas e lugares para clicar que você vai ter na sua plataforma. Calma, essas daqui são as principais, tá? Você tem que focar aqui. Então é o seguinte, primeira coisa são fotos. O mercado ainda é muito amador, principalmente do aluguel de temporada, mas de pousada também, você consegue ver, você acha com facilidade pousadas, acomodações, né, por temporada, com fotos duplicadas, fotos tremidas, fotos escuras, fotos com qualidade baixa, fotos sem vender, sem mostrar nada da parede. Pra quê? Então é o seguinte, contrata um fotógrafo profissional que você já, só por isso, já vai estar diferente da maioria. Então fotos já é um primeiro fator ali, né, que separa as crianças dos adultos nessa brincadeira de resultado. Política. Eu costumo perguntar, por que sua política é essa? Aí os anfitriões e administradores de acomodações respondem assim, porque se o cliente cancelar, eu não vou ficar no prejuízo. Você está pensando com sua cabeça, não está pensando com a cabeça do cliente, do hóspede. E aí depois não sabem por que não tem reservas, não tem resultado. Então, principalmente se você está começando, olha o que a gente falou no objetivo inicial. Coloca políticas mais flexíveis, políticas moderadas, políticas, né, não tão rigorosas. Tem que ir flexibilizando. Aí você tem que se perguntar, o que dói mais para você? Diária ociosa, não ter reserva, ou deixar uma política mais moderada, mais flexível, tendo o risco ali de ser cancelada? Eu prefiro uma política flexível, moderada, tendo o risco de ser cancelada. Outra coisa, título. O título é o clássico subvalorizado. Por quê? Porque no título as pessoas botam as coisas mais aleatórias, referências pessoais, coisas que não são atrativas do ponto de vista do hóspede. O objetivo do título, escuta essa, o objetivo do título é ser uma isca, é mostrar que sua acomodação é a ideal ou é boa para aquele cliente. Então você tem que botar suas maiores diferenciais no título. E às vezes o diferencial é uma garagem, é uma portaria 24 horas, é o self-check-in, é a velocidade da internet. Não precisa ser um café da manhã imperial, não precisa disso. O que você precisa é entender o seu diferencial, às vezes é preço, não tem problema. Eu não gosto, mas não tem problema. Tem acomodações que o diferencial é preço. Mas o mais importante é você descobrir e colocar no título. Para quê? Para quando a pessoa estiver procurando uma acomodação ali, saber que a sua hospedagem, o seu local é o mais adequado. E aí o que eu mais vejo no título é o quê? Nome de rua, nome de condomínio, nome de pousada, que não vai interferir, não vai adiantar em nada na hora do hóspede tomar a decisão se clica, se entra ou não. Porque no momento que aparece o título, é no momento que a pessoa está na página de pesquisa, na página de busca, procurando um lugar para ficar, correto? O que mais? Olha só, restrições. Essas restrições são as mais clássicas, tá? E principalmente para quem está começando é bom evitar. Quais são elas? Calendário. O seu calendário está disponível para uma pessoa reservar? Até quando? 3 meses, 6 meses, 1 ano? O algoritmo, a plataforma, gosta mais de quem coloca o calendário ali no horizonte maior, tá certo? O que mais? Quantidade mínima de diárias. Henrique, eu só aceito a partir de 5 diárias. Cara, se você, ou você, mulher, se você só aceita a partir de 5 diárias, as pessoas que fizerem procura para 2, 3, 4... como vão te achar? Você está deixando de aparecer para muitas pessoas. E saiba que existe forma de você colocar uma precificação que, por exemplo, eu faço isso. Reservas de 2 diárias pagam o mesmo valor que reservas de 3, só que o hóspede cliente não sabe. Se quiser reservar, problema dele. Para mim é até melhor, porque vai ficar menos tempo pagando o mesmo valor de 3 diárias. Mas se você nem aparece para quem pesquisa, para quem procura para a quantidade de reservas de 3, 4 diários, você está perdendo muita oportunidade de aparecer. Então, isso aqui é um clássico que também muitos anfitriões, isso é mais comum no aluguel de temporada, que as pessoas são mais despreparadas, não têm tanto acesso a conhecimento e informação. Coloca restrições de diárias muito grandes e aí perde muito. Eu recomendo, sugiro o quê? Que você coloque, né, coisas mais flexíveis, mas cobre o mesmo preço. Por quê? Porque pelo menos você vai aparecer, tá certo? O que mais a gente tem aqui, ó? Antecedência da reserva. Tem anfitriões e administradores que colocam o seguinte, a reserva tem que ser com pelo menos 2 dias de antecedência para o check-in. Durante a pandemia, por causa do vírus, né? O que aconteceu? As reservas eram para o mesmo dia ou para o dia seguinte. Se você coloca uma restrição dessa, você também está dando um tiro no pé. Olha só,
A não ser que você tenha um motivo muito forte, eu não recomendo que você coloque qualquer restrição. Por exemplo, eu administro uma casa em Angra dos Reis. Para fazer uma limpeza de uma casa demora mais de um dia. Aí beleza. Mas, se não for um motivo forte, um motivo realmente, olha aí, que eu tenho um trabalho, e aí, eu tenho que ter uma antecedência mínima, é uma regra do condomínio, aí beleza, não tem o que fazer, tem que jogar o jogo é jogado, como diz aqui. Mas se você não tiver um motivo, pra que você vai ficar botando essas restrições? Pra quê? Por quê? Por restrição, você aparece para menos pessoas, o algoritmo não gosta tanto, né? A gente tem que fazer o algoritmo, a plataforma gostar do nosso anúncio. Quanto mais flexível, quanto mais opções a gente der, maiores as chances da gente ter resultado, da gente ser visto, da gente ser reservado. O que mais? Precificação. Precificação é um clássico, só que precificação eu preciso de vários vídeos, eu já fiz isso, é só você ver no meu canal. É um clássico de coisas que anfitriões e administradores não fazem, precificam olhando o concorrente, precificam com base no que eles acham, no que eles acreditam. E aí a precificação certa é através do quê? Do histórico, porque a melhor comparação com você, da sua comparação, é você mesmo. Então é você comparar o mesmo mês de anos diferentes. O que mais? É você fazer, sabe o quê? Adotar a estratégia de precificação, que é o quê? São os 4 pilares. Preço base da tarifa, preço personalizado para o dia da semana, temporadas e eventos e planos de tarifa. Esses são os pilares que fazem uma precificação mais adequada, uma precificação que você consegue cobrar o maior valor possível quando a demanda é alta, que é o caso de alta temporada, que é o caso de feriado, de finais de semana, e cobrar um valor competitivo quando está na baixa, né, na estabilidade, dias de semana, meses com procura regular, tá certo? Então, precificar não é definir um valorzinho ali na diária, precificar é uma estratégia baseada em 4 pilares, tá certo? E aqui eu não consigo falar aqui em uma aula, são várias aulas que eu preciso te explicar da forma que você precisa entender isso, mas é importante você saber o seguinte, que com certeza, olha só, eu estou falando isso por experiência, eu falo com muitos, eu falo mais do que dezenas, eu acho que eu posso dizer centenas de anfitriões que eu já falei, já conversei, e essa é uma coisa em comum da maioria, não sabe precificar. Um erro clássico é olhar o concorrente. E gente, o concorrente é o seguinte, você não sabe se o concorrente entende mais ou menos de você, às vezes o concorrente entende menos que você e você está se baseando nele. E olha só, às vezes o concorrente tá num momento diferente. Às vezes o concorrente, a acomodação ou o anúncio dele está com mais atrativo que o seu, está mais avaliado. Ou às vezes o concorrente tem uma situação diferente da sua. Ele não só quer alugar quando a reserva for muito boa, coloca o preço da diária lá em cima, a pessoa não pode dedicar quanto você pode, ou vice-versa. Então é o seguinte, quando você delega uma função estratégica com uma precificação para um concorrente que você não sabe a realidade, você está dando um tiro no pé. E esse é um clássico erro. Só que esse erro, na verdade, está dentro de um erro muito maior, que eu chamei aqui de configurações. Configurações é tudo aquilo que você pode configurar no anúncio para quê? Para deixar ele mais atrativo, que é o caso de tudo isso aqui. Tudo isso aqui você vai lá e em alguns cliques você mexe. Só que você provavelmente nunca teve a oportunidade de aprender a forma certa, a forma ideal de fazer isso. E mais uma vez, para cada um desses, eu já gravei um vídeo específico. Para quê? Para aprofundar, para explicar no detalhe, para você entender a raiz, o que fazer, o que não fazer e como ter mais resultado com cada um desses. Tá? Então, o que eu posso te garantir aqui é o seguinte, com certeza, configurações é um dos 3 motivos que impedem, que freiam, que faz com que muitos anúncios, muitas hospedagens não tenham resultado na Booking. Afinal de contas, essas mesmas configurações não são tão fáceis de cadastrar na Booking como, por exemplo, no Airbnb. Tá vendo? Porque eu te expliquei o lance do efeito Airbnb antes. Mas olha só, se você criar um anúncio na Booking e você focar, investir nessas configurações, né, investir em conhecimento, aprender como fazer, pode ter certeza que resultado você vai ter. Isso eu te garanto. Por quê? O mercado está muito amador, tem muita oportunidade. Então quem sabe fazer o básico muito bem feito, o arroz com feijão bem temperado, larga na frente. Essa é a grande vantagem desse mercado. Ainda está muito amador, tem muita oportunidade. É só aprender a fazer o básico muito bem feito. Tá certo? Então vamos ao terceiro motivo, a terceira razão que impede, que afasta administradores e anfitriões de ter reservas e resultados na Booking. Vamos lá, porque esse motivo aqui é o mais técnico de todos, que eu chamei de o jogo da Booking. Por que o jogo da Booking? Porque é o seguinte, isso é importante você entender. As grandes plataformas que têm o potencial de trazer resultado para alguma acomodação ou hospedagem,
né, elas têm um algoritmo sofisticado e elas têm algumas características em comum e também suas particularidades. De características em comum, a gente acabou de ver, por exemplo, as configurações. Fotos, precificação, título, restrição e tudo mais que a gente viu ali, só viu as principais, são características em comum. Só que cada plataforma tem as suas particularidades. Você lembra que eu te falei que a Booking tem um DNA da hotelaria, tem uma visão mais de crescimento, mais agressiva nessa coisa de negócio? Então, se a gente entende bem isso e começa a jogar o jogo da plataforma, as chances são que a nossa acomodação, os nossos anúncios vão ter mais resultados. Por quê? Se a gente entende, a plataforma faz isso por esse motivo, a plataforma lançou uma nova funcionalidade, lançou uma nova configuração, fez aquilo, fez isso para quê? Para ter mais resultado, para dar mais visibilidade para a acomodação, fica mais fácil de entender e fica mais fácil de fazer acontecer. E eu já vou trazer exemplos concretos. Olha só. Primeira coisa é o seguinte que eu coloquei. Tarifa para celular. A Booking identificou que a maioria das reservas vem através de celular, né? Do celular, de smartphone, coisa de 80%. Então o que a Booking pensou? Eu vou lançar uma tarifa só para desconto quem faz a reserva pelo celular. Para quê? Para deixar mais atrativo. E aí é uma coisa que eu adotei para as acomodações que eu administro e eu recomendei para os alunos da mentoria. Porque o legal da mentoria é que os alunos pegam carona na minha experiência. Tem coisas que eu testo que funcionam, que é esse exemplo, tem coisas que eu testo que não funcionam tanto assim. E aí eu não recomendo. Esse é um exemplo que eu recomendo. Mas aí você vai falar, pô, mas Henrique, a Booking dá desconto para isso, dá desconto para aquilo. E aí você tem razão, tem que ter muito cuidado, porque a Booking, ela sugere muitos descontos. Por quê? Ela sabe que fica mais atrativo para o hóspede, para o cliente reservar. Então ela te sugere muitos e muitos acumulam. Então você tem que ter muito cuidado antes de colocar. E uma dica que eu dou, uma recomendação, na verdade, é o seguinte: cobre um valor acima das outras plataformas que você cobra na Booking. Porque realmente na Booking é tanta coisa que você dá desconto, incentivo, que realmente a sua margem fica menor. Então, cobre um valor maior. Não tem nada de ilegal, nada de imoral nisso, tá? Você pode fazer, tá bom? Então é o seguinte, o jogo da Booking é essas funcionalidades, essa pegada de negócio, de crescimento, de reserva, de fazer acontecer. Tarifa para o celular foi uma coisa que funcionou muito comigo, eu recomendo, tá? Outra coisa é o seguinte, olha só, promoções e campanhas e ações. A Booking conseguiu a proeza de inventar vários nomes diferentes, eu acho que são 7 para promoção. Tem promoção, tem tarifa, tem ações de incentivos, tem campanhas de marketing, tudo isso é promoção. É porque as promoções da Booking tem outras coisas, não é só baixar o preço. Uma baixa o preço e risca, outra bota tag, outra coloca a sua acomodação nos e-mails marketing, faz campanhas até no Google, coloca em rede social. Então cada campanha, cada ação de incentivo, cada promoção tem um objetivo ali. Mas eu recomendo que você adote algumas, principalmente as que a Booking pede maior desconto, porque as que ela pede maior desconto é que a Booking costuma ser mais violenta, costuma fazer mais propaganda. Por quê? Porque a Booking entende o seguinte: se você é um anúncio parceiro e você adota as funcionalidades, as ferramentas, as configurações que eu ofereço, isso é um sinal que você é parceiro, é um anúncio parceiro, eu vou te dar mais projeção, vou te mostrar para mais hóspedes. E aí, claro, se você configurar bem as configurações, trabalhar bem as configurações, na verdade, a sua acomodação vai ficar atrativa. Então é o seguinte, o jogo da Booking, infelizmente, não é nem infelizmente, mas faz parte. Adotar promoções e campanhas e ações de incentivo, que a Booking chama, faz parte. A Booking gosta, dá mais projeção, deixa o seu anúncio mais atrativo, mais sexy, coloca uma tag, risca preço, fica piscando quando a pessoa está procurando. A Booking dá os seus pulos para deixar essa acomodação mais atrativa, mas você precisa entender isso e ceder também, cobrar um valor mais barato. Lembra que eu te falei no início? No início tem que abrir mão do faturamento, retorno financeiro, pensar mais na reserva. Então isso tudo faz parte do jogo da Booking. Esse terceiro motivo aqui é você olhar para a Booking e conseguir enxergar as particularidades, as especificidades desta ferramenta, tá certo? O que mais a gente tem aqui, ó? Começa com G. É um programa, chama Genius. Genius é bem fácil de participar. Eu nem sei de cabeça direito quais são os critérios. Eu acho que são pelo menos 3 ou 5 avaliações, acima da nota 7.5, que é muito fácil. Então, entrar na Genius é mole, pessoal, é mole. Então,
coloca isso como um objetivo inicial. Por quê? Porque a Booking já coloca uma tagzinha, a Booking já te dá mais projeção dos que não são Genius. Isso já você já se diferencia das pessoas e das acomodações dos anúncios que estão lá só por esporte, por esporte não, né? Mas que estão lá só para ver o que vai dar. Você já fica um pouquinho mais diferente. Ainda tem um outro programa também que chama Parceiro, o quê? Preferencial. Isso aqui é o seguinte, você já viu uma mãozinha amarela, um joia? Pois é, isso é o parceiro preferencial. O parceiro preferencial é um pouco mais complicado, porque a Booking tem uns critérios subjetivos que nem eu sei explicar direito, eu não entendi, uns critérios dela lá, de inteligência, que a Booking não revela, é umas informações da Booking. Mas pela minha experiência, se você faz um bom trabalho, sabe, consegue reservas, trabalha tudo isso que eu tô falando, a Booking te oferece isso sem muita dificuldade. O que a Booking pede de contrapartida aqui é aumentar a comissão de 13 para 16. E aqui no Genius, você tem que dar pelo menos 10% de desconto, tá? Para os hóspedes que também são Genius. Mas para hóspede ser Genius é muito fácil, é só criar um cadastro, tá? Existe Genius nível 1, nível 2 e nível 3. Tá? Mas eu não vou ficar entrando no detalhe, porque a ideia não é ficar entrando no detalhe aqui, é você saber o que pode fazer. Qual que é o jogo da Booking, o que ela valoriza, como ela dá mais projeção para o seu anúncio, como você consegue mais impulso, mais visibilidade, tá certo? Então olha só, esses dois programas, o ideal é você estar nesse e nesse, tá? Assim, com um trabalho consistente, fazendo a coisa direitinho, você consegue, tá bom? A gente também tem um negócio que chama acelerador de visibilidade. Lembra que eu te falei que a Booking tem uma pegada mais de negócio, mais violenta? Ela tem uma função que é o seguinte, ela deixa você escolher o período que você quiser e você pode aumentar a comissão que você paga para a Booking, partindo de 13 ou 16, se você for parceiro preferencial, até 30. Então, se você tiver com um período ocioso, querendo dar um estímulo naquele período, você pode aumentar a comissão da Booking e, óbvio, que a contrapartida que ela te dá é mais visibilidade, tá? Eu uso com moderação em casos pontuais e funciona. Por quê? Porque as acomodações que eu administro são acomodações muito bem avaliadas, com muitas avaliações bem trabalhadas, foto. Então, às vezes, que eu preciso é só de um empurrãozinho. Para quê? Para aparecer para mais pessoas, para alguém reservar. Então, eu uso com moderação, mas uso. Eu acho, minha opinião, tá? Que o acelerador de visibilidade, talvez para quem esteja começando, não é tão bom assim. Por quê? Porque a sua acomodação, seu anúncio não tá tão sexy. Tem pouca avaliação. Você já tirou foto profissional? Então, eu gosto do acelerador de visibilidade quando você já tá assim, com um anúncio maduro, um anúncio com bastante avaliação, nota alta e com um período específico ocioso. Olha, deixa eu te falar, eu tava gravando e do nada meu celular parou de gravar, então por isso essa daqui já apareceu escrito, tá? Peço desculpa, isso nunca aconteceu antes, mas faz parte, pelo menos a gente já tava no final. O que eu tava dizendo é o seguinte, que o acelerador de visibilidade é uma coisa que eu gosto de usar pontual, de forma cirúrgica, para algumas situações específicas, alguns períodos, e quando o anúncio já está mais forte. O que é um anúncio mais forte? Mais atrativo, com mais avaliação, foto de qualidade, com a precificação já redonda, e por aí vai, tá? É o que eu gosto de chamar de ciclo de maturidade do anúncio. Mas eu não quero entrar nessa parte, porque já é um pouco mais técnica, e a aula já está bastante densa, tá? Por fim, é o seguinte, é o que chama de reserva sem riscos, tá? Reserva sem risco é um exemplo dessas funcionalidades, configurações que a Booking com frequência lança. Para quê? Para ver se dá resultado. E antigamente, na verdade, até tem outro nome agora, chama Smart Flex. Reserva sem risco é o seguinte, a Booking, em algumas situações específicas, altera a sua política, para quê? Para deixar mais atrativo para o hóspede, e a Booking fala para você o seguinte, se uma reserva chegar por esse programa e o hóspede cancelar, a gente vai arcar com um prejuízo, com cancelamento. E aí você só tem que cumprir os critérios, mas é tudo realmente que faz sentido, e aí a Booking vai lá e te ressarce caso tenha algum cancelamento, né? Então, isso daqui é um bom exemplo dessas funcionalidades, dessas configurações, dessas coisas que a Booking testa e lança para ver se funciona. Por quê? Por conta dessa pegada de crescimento, de negócio, de fazer acontecer, que está no DNA, que está na veia da Booking. E olha só, como eu falei, isso daqui é só um exemplo de todas as funcionalidades e configurações que a Booking a todo momento, a todo instante, está lançando, está testando para trazer mais resultado, para ver o que funciona e o que não funciona. E aí, o que faz a diferença? O que vai te destacar da maioria dos administradores e anfitriões que não tem resultado? Você olhar para a Booking e entender, saber que a plataforma valoriza essas coisas. A plataforma, se puder, ela deixa teu anúncio piscando lá. Para quê? Porque ela entende, ela interpreta, ela visualiza os anúncios ou os parceiros que adotam esses anúncios como os que querem fazer acontecer, como os que jogam junto, como os que entendem o seu jogo, tá certo?
E esse é o terceiro motivo. Por quê? Porque a maioria das pessoas não consegue distinguir o que o Airbnb valoriza, o que a Booking valoriza, o que, sei lá, TripAdvisor, Decolar, Expedia, eu nunca precisei ir para esses. Na verdade, o Expedia eu já não sei, o Vrbo também, mas hoje em dia eu não anuncio mais. Se você entende, né, as particularidades, o que cada plataforma valoriza, você consegue extrair mais, você consegue se destacar, tá? Por isso eu falei que esse é o motivo mais técnico, tá beleza? E olha só, me fala nos comentários se eu consegui te ajudar, se esse conteúdo foi relevante para você. Mais uma vez, não esquece de se inscrever no canal para quê? Para receber os futuros vídeos que eu posto toda semana aqui. Clica no sino se você quiser receber notificação. Envie esse conteúdo para algum anfitrião, algum administrador de acomodação, amigo, seja quem for que você acredita que realmente vai ajudar. Assim você me ajuda compartilhando esse conteúdo para mais pessoas e eu te ajudo entregando isso inteiramente grátis, tá certo? Quero agradecer sua presença aqui por mais uma aula. Não deixa de colocar seus comentários. Quem sabe sua dúvida, o seu desafio não vira uma aula como essa. Espero que tenha aproveitado e te vejo na próxima, viu? Fui!